Olá, meus amigos. Vamos para um tópico muito importante que, na verdade, traz uma transição da fase policial para a fase judicial. Por quê? A gente viu ali que o delegado, terminando o auto de prisão em flagrante, ele vai fazer, a gente sabe, ele vai comunicar a prisão em flagrante ao juiz. Vimos que ele tem que fazer essa comunicação, vai comunicar o flagrante ali com cópia de todos os elementos ali do auto de prisão em flagrante, nota de culpa, né, todos os depoimentos que foram colhidos vão ser encaminhados ao juiz. Então nós vamos ver agora, com o recebimento do auto de prisão em flagrante, o que o juiz faz com esse auto de prisão em flagrante. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o delegado entregou, né, o policial lá, o agente de polícia, foi lá, entregou o auto de prisão em flagrante em mãos do escrivão lá do juiz, acabou a responsabilidade do delegado. Por quê? Com o recebimento do auto de prisão em flagrante, agora quem vai ser o responsável pela prisão é o magistrado. Então, eventual habeas corpus que o advogado queira impetrar, a ponto de figurar como possível autoridade coatora, é o juiz. Então, ele é que vai figurar como possível autoridade coatora. Vai ser a figura do magistrado. Então, com a comunicação do flagrante, o juiz passa a ser o responsável legal pela prisão. Por que ele passa a ser o responsável? Porque quando o juiz ele recebe o auto, ele tem imediatamente três opções, que é ou relaxar o flagrante, ele vai relaxar a prisão em flagrante se houver alguma ilegalidade, então esse juiz pode relaxar, ou ele vai analisar se é caso de liberdade provisória, porque às vezes o delegado fez um flagrante, mas o juiz pode conceder liberdade provisória. E essa liberdade provisória, a gente vai ver, ela pode ser concedida com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. O juiz é que vai decidir. Agora, muitas vezes não vai caber a liberdade provisória. Por quê? Porque o juiz pode entender que aquele flagrante ele deve ser convertido em prisão preventiva. Então, o juiz tem três opções: relaxa, concede liberdade provisória ou converte o flagrante em preventivo. Então, nas medidas cautelares, que pode ser ou a liberdade provisória com alguma medida cautelar, ou alguma medida cautelar, pode ser uma prisão preventiva e talvez até uma temporária, se houver requerimento das partes, sendo que prisão preventiva e temporária nós vamos ver nos módulos próprios relativos a tais prisões, beleza? Então vamos lá, olha lá. O tópico lá, né? Que caiu o auto em flagrante na mão do juiz, o que ele pode fazer? Ou ele pode, 1, relaxar a prisão, 2, conceder a liberdade provisória e 3, converter o flagrante em prisão preventiva. Então, ou relaxa, ou concede liberdade provisória, ou converte o flagrante em preventivo, ok? Olha lá, ao receber o auto em flagrante, o juiz deverá, olha que interessante, aqui a lei fala de forma fundamentada. O que ele vai fazer de forma fundamentada? Relaxar a prisão quando ela for ilegal, e aí o juiz faz o quê? Concede liberdade provisória com ou sem fiança. Na verdade, ou com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. Porque o melhor para você entender, embora aí seja a letra do artigo 310 nessa ordem, a ordem mais correta que era para estar é o seguinte, era receber o auto em flagrante, ou relaxa, se for ilegal. Ele tem que analisar isso primeiro. Depois, ele vai analisar, cabe ou não cabe preventiva? Porque se couber preventiva, ele já converte. Se não couber preventiva, ele vai conceder a liberdade provisória. E essa liberdade provisória vai ser sobre isso. Magistratura Federal. A proibição da liberdade provisória nos processos por crimes hediondos não veda o relaxamento da prisão por excesso de prazo. Súmula 697 do Supremo. O que está acontecendo aqui? Isso aqui eu vou abordar com vocês, daqui a pouco quando a gente for ver. Tem umas leis que elas proibiam os tipos de liberdade provisória. Na verdade, são três tipos aí de liberdade provisória.
Essa seria uma última, que é a liberdade provisória vedada, que é quando a lei vedava a concessão de liberdade provisória. Só que hoje, isso já está meio superado, porque essas proibições aí que a lei faz, a liberdade provisória, não pode mais, elas não têm mais lugar, porque hoje ou é caso de previsão preventiva ou vai ser caso de liberdade provisória. Nós vamos ver isso daqui a pouco aí, mas se der excesso de prazo até em crime hediondo, vai caber aí, sim, um relaxamento de prisão, porque a prisão, né, se exacerbar, tiver um flagrante, durar um período aí não ter decretada preventiva, excesso de prazo, sim, configura constrangimento legal. Hoje, até nos crimes hediondos, prendeu em 24 horas, tá no juiz, ele tem que converter em preventivo. Se não converter, não tem como flagrante durar mais que isso. Aí, constrangimento legal, você consegue em flagrante. Flagrante dura no máximo 24 horas, está na mão do juiz, ele tem essas três opções, ou relaxar, ou conceder liberdade provisória, ou preventivo, ok? Perguntinha, olha lá. É legal a manutenção da custódia cautelar sobre o único fundamento da vedação da liberdade provisória acusado do delito de tráfico de drogas, constituição de jurisprudência do STF. Falso. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Eu vou falar disso da liberdade provisória vedada, tá? E nós vamos voltar nesse ponto aí, ok? Isso aqui... Beleza, vamos falar primeiro do relaxamento. Vamos lá. Porque nós vimos que cai na mão do juiz, quais são as opções dele? Relaxar, conceder liberdade provisória ou converter o flagrante em preventivo. Primeira coisa, quando é que o juiz vai relaxar um flagrante? Relaxar um flagrante é um momento muito, vamos dizer assim, específico do processo penal. É só nesse momento. O juiz recebe o auto, se ele verificar, por exemplo, não, isso aqui não é caso de flagrante próprio, nem impróprio, nem presumido, ou seja, se ele não se convencer da situação flagrancial, porque, por exemplo, a pessoa se apresentou espontaneamente, ou se ele vê algum vício capaz de tornar sem efeito o auto sem flagrante, e é difícil ele verificar isso. Por exemplo, o que a justiça entende? Não. For ilegal. Então não esqueça disso, uma prisão ilegal ela é relaxada, ela não é revogada. Revogar é o termo que você usa para quando tem prisão preventiva, revoga a preventiva. Mas nesse momento, se o flagrante é legal ou ilegal, aí é relaxar a prisão em flagrante. Se a prisão for da prisão, opa, é o que nós acabamos de falar. O relaxamento de prisão em flagrante, tem como causa uma prisão em flagrante ilegal, ou seja, em desconformidade com o que determina o CPP. Perfeito. O juiz recebe, quais são as opções dele? Ou ele vai relaxar, ou ele vai conceder a liberdade provisória, ou ele vai decretar a preventiva. A primeira coisa que ele olha é isso, ó. É caso de relaxamento? Porque se for caso de relaxamento, ele já reconhece que a prisão é ilegal e torna sem efeito. Aí ele nem analisa se é caso ou não de liberdade provisória, porque o sujeito, o flagrante foi devidamente relaxado, porque é ilegal, não tinha aquela força coercitiva. E aí muitas vezes, como efeito disso, sequer vai ter um inquérito, que é o auto de prisão em flagrante, que gera um inquérito instaurado na polícia, ok? Então o relaxamento da prisão pressupõe a prisão em flagrante ilegal. Aí ele vem aqui, ó, né, em desconformidade com a lei. Já a liberdade provisória tem como causa uma prisão em flagrante legal e como consequência uma liberdade vinculada do autor dos fatos. O que é isso? Porque o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, ele tem três opções: relaxar, conceder liberdade provisória ou converter o flagrante preventivo. Beleza. O relaxamento ocorre quando a prisão é ilegal. Porque se a prisão for legal, for boa, for um flagrante próprio, um flagrante impróprio, flagrante presumido, não tem nenhum vício, o delegado fez tudo certinho, o que acontece? A prisão é legal. Mas ainda assim, nessa prisão legal, o juiz pode conceder liberdade provisória. Porque para conceder liberdade provisória, basta não ser caso de prisão preventiva. Aí são outros requisitos. Não tem a ver a liberdade provisória com a formalização do flagrante. Flagrante, se tiver tudo certinho, beleza, é um flagrante válido. Ainda assim, o juiz pode soltar o sujeito. Então, para analisar a liberdade provisória, tem que ter um flagrante legal. Porque se for flagrante ilegal, nem chega nessa fase. Morre na primeira lá, ó. Se o flagrante for ilegal, olha lá, vai relaxar a prisão. Se quer, o juiz vai analisar se é caso de liberdade provisória. Ok? Vamos mais um. Olha lá. Após o relaxamento
da prisão em flagrante por falta de formalidade essencial do auto de prisão em flagrante, perfeito. Se faltou ele está analisando aqui que é caso de prisão preventiva. O que ele está permitindo aqui? Que, mesmo o juiz verificando que há algum vício no inquérito, no auto de prisão em flagrante, se o juiz verificar que estão presentes ali os requisitos para a prisão preventiva, ele pode converter aquele flagrante, ainda que declare nulo o flagrante, ele pode converter o flagrante em preventivo. Então, muitas vezes, se tiver algum vício no flagrante, o juiz reconhece aquele vício, mas ainda assim decreta preventivo, se ele verificar que estão cabíveis ali os seus fundamentos, tá? Vamos estudar mais sobre isso daqui a pouco, ok? Estamos vendo liberdade provisória, porque relaxamento pressupõe uma prisão em flagrante ilegal. Liberdade provisória pressupõe uma prisão em flagrante legal. Então vamos agora para os tipos de liberdade provisória. Eu identifiquei com vocês 3 tipos de liberdade provisória, ok? Primeiro tipo, olha lá. Liberdade provisória sem fiança, chamada liberdade provisória obrigatória. Na verdade é sem fiança e também sem alguma medida cautelar. O que é essa liberdade provisória obrigatória? Que cai na mão do juiz, ele vai ter que soltar. A lei fala. O que é essa liberdade provisória obrigatória lá? Liberdade provisória, essa obrigatória, que o sujeito ela vai ser desvinculada, não tem um vínculo aí com o processo. Ela vai se dar quando o ato praticado, o juiz percebe ali de forma manifesta que foi praticado em excludente de ilicitude. Ou seja, se foi excludente de ilicitude, o que o juiz vai fazer? Pô, tá claro que teve lesão, mas foi legítima defesa, foi estado de necessidade. Aí o que faz? Se for manifesta essa caracterização, o próprio juiz já concede a liberdade provisória obrigatória e não vai botar medida cautelar para o sujeito. Ele vai ficar ali durante o processo, mas não fica vinculado, não vai ter uma cautelar que o vincule ao processo. Então isso é liberdade provisória obrigatória, que é quando verifica o juiz que está manifesta nos autos a ocorrência de uma excludente de ilicitude. Beleza? Antes tinha um negócio que falava também, que era uma liberdade provisória obrigatória, que era aquela hipótese do réu se livrar solto, que era aquele caso de o sujeito praticar uma infração penal que não tinha pena privativa de liberdade, ou se tivesse, era até 3 meses. Mas nós vimos que a redação 321 ela já hoje mudou com a reforma. Olha lá, a liberdade provisória, conforme a atual sistemática do CPP, será concedida sempre com fiança? Não, nós vamos ver que essa liberdade provisória ela pode ser concedida com outras medidas cautelares diversas da prisão. E a que a gente está vendo agora é a liberdade provisória obrigatória, ela vai ocorrer quando, vamos dizer assim, não verifica que é caso de excludente de ilicitude. Então, o primeiro caso de liberdade provisória obrigatória. O segundo caso de liberdade provisória é a regra, é o que vai ser olhado todo dia. Porque olha só, o que nós vimos até agora? Fez o auto de prisão em flagrante. Fez o auto de prisão em flagrante, comunicou para o juiz. Quais opções do juiz? Relaxar, conceder liberdade provisória ou preventiva. Estamos nessa segunda, conceder liberdade provisória. Quais são os casos de liberdade provisória até agora? Até agora que a gente viu é a excludente de ilicitude. Então, o que tu vê aqui? Teve o auto, comunicou para o juiz. Todo dia sai relaxamento? Não, eu mesmo, defensoria, 7 anos de defensoria pública, não lembro de ter pego uma hipótese que o juiz relaxou o flagrante. Não é muito comum. Excludente de ilicitude é todo dia? Também não é muito comum. Então essas duas hipóteses aí de ou relaxar ou conceder liberdade provisória obrigatória não é tão, mais para policial ali, arquivo com base nisso. Mas não é muito recorrente, assim, regra o CPP. Agora, esse caso agora, o segundo caso de liberdade provisória, porque liberdade provisória tem obrigatória, tem a de quando não é caso de prisão preventiva e a vedada, que ela nem existe, mas nós vamos falar dela. Então, o segundo tipo de liberdade provisória é a liberdade provisória por não ser caso de prisão preventiva. Essa o juiz vai olhar todo dia. Porque caiu na mão do juiz, ele olha, esse aqui é caso de prisão preventiva? Converte flagrante preventiva. Se não for caso de prisão preventiva, o que o juiz vai ter que fazer? Vai ter que conceder a liberdade provisória. E aí, ele, quando não é caso de preventiva, ele concede a liberdade provisória
e coloca ou não uma das medidas cautelares diversas da prisão. Então, para você colocar no seu caderninho, o primeiro tipo de liberdade provisória obrigatória. É essa que ocorre quando não há, quando há evidente, né, está manifesto uma excludente de licitude. Segundo tipo de liberdade provisória é a liberdade provisória por não ser caso de prisão preventiva, que é a que a gente está vendo. Aí o juiz pode conceder liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. Então vamos a ela. Olha lá, essas medidas cautelares diversas da prisão. E elas podem ser aplicadas, a lei já diz aqui, de forma isolada ou acumulada. Vamos a elas. Olha a primeira. O que o juiz pode? O juiz verifica que não é caso de prisão preventiva. E nós vamos ver que se confundem bastante aqui os motivos para preventivo e para as medidas cautelares. E, na verdade, na prática, o juiz tem que ver se é caso de medida cautelar diversa da prisão. Se não for, aquele decreta a preventiva do sujeito. Então, olha a primeira medida cautelar diversa da prisão. O juiz recebe o auto. Não é caso de relaxamento, porque o flagrante é legal e não tem nada a ver com excludente, senão seria liberdade provisória obrigatória. O juiz vai simplesmente aqui soltar, porque não é caso de prisão preventiva. Só que ele solta e bota uma medida cautelar para o sujeito cumprir. Que é o quê? Olha lá. Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar suas atividades. Então aqui é uma forma de ter o controle, porque o juiz bota periodicamente. Tem juiz que bota bimestral, mensal, semanal, quinzenal, diário. 9 horas da noite, ver se, né? Daqui é direto para casa. 6 horas da manhã aqui também, para ver se não veio bêbado aqui. Ou seja, é uma medida que o juiz tem um controle. Só que eles não fazem porque, imagina, fica toda hora no fórum lá. Então eles colocam que é bimestral, mensal, já tem julgado falando que botar menos que um mês já é constrangimento. Tá lá. Mas é uma medida que a lei vem, ó, comparecimento periódico em juízo no prazo, né? Se ele vai botar aí nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar as atividades, o que anda fazendo por aí. Então é uma medida cautelar diversa da prisão. Ok? Essa daí? Então comparecimento periódico em juízo. De onde que tirar isso aí? Essa medida aí foi tirada, foi agora inclusive, né, colocada na reforma mini que teve em prisões, 2011, ela veio lá da questão da suspensão condicional do processo. Lá na lei de suspensão condicional do processo, fala que tem que ter o comparecimento periódico. Então trouxeram para cá e também tem lá na LEP, né, no livramento condicional, ele tem que comparecer periodicamente. Então tiraram isso e botam ainda durante o processo. E isso no lugar dele ser essa reiteração delitiva. Ok? Então, proibição de acesso ou frequência a determinados locais. Isso aí tirou da Maria da Penha. Maria da Penha tem isso também, que fala lá, a lei trouxe de lá e importou aqui para CPP. Outra, olha lá, o sujeito está incomodando, vítima, testemunha, o que o juiz pode fazer? Olha lá, proibição de manter contato com determinada pessoa, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante. Então, proíbe de manter contato com determinada pessoa quando ele pode estar ameaçando testemunha, contato com a vítima, coloca o juiz a uma distância específica para ele não estar ali importunando, ok? Mais uma, olha lá, proibição de ausentar da comarca.
condicional, já na porta de saída da LEP. E tem alguns estados que o regime aberto é assim também, regime aberto. Ou seja, já cumpriu quase toda a pena dele, fica em recolhimento domiciliar. Em casa e dia de folga tem que ficar em casa. E para isso, ele tem que durante o dia sair para quê? Para trabalhar. Então ele tem que ter uma residência e um trabalho fixo. Esse recolhimento domiciliar, agora atualmente o sujeito pode ser colocado no lugar da prisão. Medida interessante. Até teve um tempo atrás colocar o Supremo colocou essa medida com relação a senador. Não podia prender preventivamente, mas aí botou recolhimento domiciliar, período noturno, não podia na Interpol, aquela proibição de ausência da comarca, manda entregar o passaporte e faz as devidas comunicações para os órgãos responsáveis aí, ok? Olha lá, esse aqui, deixa eu botar ele aqui, é isso. Mais uma medida cautelar diversa da prisão. Suspensão do exercício da função contra a administração pública, ou às vezes aí no banco, crimes contra o sistema financeiro, empresa, formação de cartel, às vezes no lugar de prender o sujeito, retira ele, afasta ele da diretoria da empresa, né, do banco, ou se for funcionário público, servidor público, tem alguma relação aí com o poder público, retira ele, afasta ele. No sentido de que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a administração a proceder. Botei aqui no meu... Ficou faltando aqui, não ficou aqui na tela, depois eu tenho que, deixa eu botar aqui, ó, inserir para eu lembrar, que não está aqui. Né, recolhimento domiciliar, período noturno, vimos aí a questão da suspensão e mais aqui que não está aqui. Medida cautelar da fiança, que é uma das medidas cautelares. Então o juiz vai fixar um valor para ele estar pagando para poder ter o direito a responder o processo em liberdade. Então a fiança também é uma medida cautelar diversa da prisão. Vai ter módulo próprio aí para a gente falar sobre fiança, todo o detalhamento, quando é que cabe, quando sendo imputável, e ele praticou o crime ali, né, tem a possibilidade de praticar o crime com violência contra a pessoa, então aí pode o juiz, no lugar do flagrante, não vai decretar preventiva, mas interna provisoriamente. Vai ser muito parecido com a prisão preventiva, só que ele vai ficar
internado provisoriamente. Tem que ter laudo do perito, já no inquérito, já nesse momento que ele recebe, porque o juiz vai estar analisando isso nesse momento, para poder ou internar provisoriamente ou soltar. Então vai depender do laudo, destacando que por ocasião dos fatos o sujeito era inimputabilidade. Beleza? As medidas cautelares. Então, são as medidas cautelares aí diversas da prisão, que foi agora em 2011, teve a inserção, que é o que? O legislador tentando desafogar um pouco as cadeias e aí dando opções para o juiz, porque ele, se não for caso de preventiva, solta, mas pode colocar quaisquer dessas medidas cautelares. Monitoramento eletrônico, fiança, que é uma das medidas cautelares, questão de inimputabilidade, semi-imputabilidade, internação provisória, pode colocar aí recolhimento domiciliar, que é bem interessante, pode colocar proibição de contato com determinada pessoa, proibição de frequentar determinados locais, proibição de ausentar-se da comarca, até com a entrega do passaporte. Então, todas as medidas cautelares aí do artigo 319 do CPP. O que mais? Olha lá. O juiz, quando ele vai decretar essas medidas cautelares, o que ele tem que observar, o que se deve observar para a aplicação das medidas cautelares previstas no 319. Aqui a gente vai ver que é interessante, porque isso aqui se confunde muito com o que o juiz olha para ver se cabe preventiva. Então aqui o juiz realmente vai fazer uma análise de uma coisa só e daquela análise ele vai concluir o seguinte: isso aqui é caso de preventiva? Converte em flagrante preventiva. Então ele vai ver o grau aqui, em grau de cada caso, porque se for caso de preventiva, ele vai prender, senão ele concede liberdade provisória. E o que ele olha para conceder liberdade provisória às cautelares diversas da prisão é muito parecido com o que ele olha na prisão preventiva. Quer ver? Olha a primeira coisa que ele fala aí. Ó. O juiz, para aplicar essas medidas cautelares diversas da prisão, ele vai ver se essa medida cautelar é necessária para quê? Olha lá, para a aplicação da lei penal. Vai aplicar a lei penal. Opa, isso aqui nós vamos ver que vai confundir com a hipótese lá de prisão preventiva, que é risco do sujeito, por exemplo, fugir. Para a investigação, ou seja, ele está ameaçando testemunha, está destruindo documento, então, né, investigação ou instrução criminal também, esses dois aqui, ó, é um caso lá de prisão preventiva, é um fundamento para preventiva, é o risco da instrução criminal. E nos casos expressamente previstos para evitar a prática de infrações penais, olha aí, garantia da ordem pública, então é evitar a reiteração delitiva, também é caso de preventiva. E além disso, ele vai ver a necessidade, ó, adequação da medida, ou seja, essa medida cautelar diversa da prisão, ela vai ser adequada em face da gravidade do crime. Aqui, o que você coloca de observação? Tem que ser a gravidade do crime em abstrato. Ou, quer dizer, não pode ser a gravidade do crime em abstrato, tem que ser a gravidade do crime em concreto, ou seja, é o modus operandi como o sujeito praticou o crime para recomendar uma ou outra medida cautelar diversa da prisão. Circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Ou seja, o juiz olha tudo isso para poder fazer o quê? Para poder conceder essa liberdade provisória com ou sem essas medidas cautelares. E essas medidas cautelares, nós já vimos que elas podem ser aplicadas de forma isolada ou acumulada, pode até ser mais de uma. E põe agora se o sujeito descumprir. Olha lá. O que acontece se ele descumprir a cautelar diversa da prisão? O que a lei fala? No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz de ofício, ou mediante requerimento do Ministério Público, ou do seu assistente da acusação, ou do querelante, poderá substituir a medida, substitui primeiro a cautelar, impõe outra em cumulação, ou, em último caso, decreta a prisão preventiva. Olha o que a lei usa aqui, ó. Em último caso. Então, o que a gente vai concluir disso aqui? Se o sujeito descumprir alguma medida cautelar, o que o juiz pode fazer? Substitui, coloca uma outra, se for recomendável, cumula, coloca mais de uma, duas, três, quatro, não tem uma. Ou, aí, se ele entender, converte o flagrante em preventiva, ok? Então, você vê aí que a preventiva ela tem um caráter excepcional. Então, olha lá, ó, a prisão preventiva, ó, será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar? Não, né? Se ela a prisão preventiva não será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Se for recomendável a substituição, ela não vai ser decretada. Ela tem um caráter da prisão, um caráter excepcional, ok? Beleza? Olha lá. Não, isso aqui é importante, ó. O juiz vai poder revogar a medida cautelar a qualquer momento, substituí-la quando verificar a falta de motivo, bem como voltar a decretá-la, sobrevierem razões que a justifiquem. O que você põe no seu caderno
essas medidas cautelares diversas da prisão, elas são fungíveis, ou seja, o juiz pode revogar, pode redecretar, pode conceder mais de uma, isso vamos dizer, a critério do juiz, ele é que vai fazer essa análise aí como um todo, beleza? Vamos tomar uma aguinha para não estourar muito o nosso bloco. No próximo a gente vai terminar um pouquinho aqui ver dessas cautelares e vamos ver o último caso de liberdade provisória, que é a liberdade provisória vedada. Aí, feito isso, a gente encerra o módulo de conversão de flagrante em preventiva. Até já!